Amém? Eu quero agora ainda fazer mais uma oração, porque nós vamos estar meditando no texto de Gênesis. E aí eu quero aproveitar para ler com você antes dessa oração. Gênesis, capítulo 37. É que os irmãos vão ficar bastante tempo sentados, né? Então aproveitando para ficar fazendo parceria comigo em pé. Eu vou ficar bastante tempo de pé, quero parceria. Gênesis 37, versículo de 1 a 11. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam mais falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então eles disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, lhe dizendo: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e seus irmãos, a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Somente até aí. Mais uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia muito especial, porque é o dia que nos deu o Senhor. E que a bênção do Senhor seja poderosa em nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. Faça prosperar cada homem, cada mulher, cada criança neste lugar. Prosperar em todos os sentidos, na vida relacional, familiar, na vida financeira, na saúde física e em todas as coisas. Sejamos prósperos e abençoados para a glória, honra e louvor do Teu nome. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante da Tua presença e Te agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. No nome de Jesus, muito obrigado, nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria que os irmãos sentassem. Gente, aqui a história de José. Nós vamos falar hoje sobre a visão do futuro de Deus. A visão do futuro de Deus. Porque quando a gente lê os sonhos de José e a gente prega sobre os sonhos, ou a visão dos sonhos, ou falamos sobre sonhos, a maioria das pessoas que fala sobre sonho, que comenta sobre sonho, quer seja na pregação, nas histórias que contam, no Instagram, no YouTube, no Facebook, eles falam que você não pode contar o sonho. Não pode contar seu sonho para ninguém. Porque se contar o sonho, o trem vai pipocar lá na frente. Não é isso que as pessoas falam? Sim ou não? Pois esquece disso. Ele contou o sonho e deu tudo certo. José contou e cumpriu perfeitamente bem, do jeito que Deus queria que cumprisse. Mas e o BO que deu? Todo dia vai ter BO de qualquer jeito. E não é por causa do sonho, não. É o BO da vida. Mas quem tem sonho vai se cumprir. A forma de Deus mostrar que lá na frente vai se cumprir o que Deus prometeu. O que Deus planejou. Amém? Então, se você tiver um sonho, não tem esse negócio, eu tenho medo de falar que os outros vão atrapalhar meus sonhos. Se atrapalhou, porque não vinha de Deus. Entenderam, sim ou não? Aleluia. Isso é muito bom.
Então nós vamos aqui dar continuidade. A mensagem aqui é mais um pouco escrita do que pontual, mas eu vou tentar pontuar ao invés de estar lendo tudo que está aqui na nossa lição. Então, a visão de futuro de Deus. O que é isso? Deus enxerga o futuro e o nosso futuro. E nós talvez não enxergamos. Mas se a gente estiver ligado em Deus e confiar em Deus, as coisas vão se cumprindo. E lá na frente, tudo vai dar certo e a gente nem vai imaginar que o BO do primeiro momento, do segundo momento, e tudo que vai acontecendo, era o processo para que as coisas dessem 100% certo, como deu na vida de José. E o sonho que Deus deu para José, lá na frente, não deu certo para José, deu certo para o mundo. Ele foi só a ferramenta usada. Agora, se contar os problemas que nós vamos ver aqui, os problemas que José passou na caminhada até chegar lá, ele teve várias etapas de sofrimento, vários BOs de verdade na sua vida, e ele suportou todas as etapas de sofrimento para que beneficiasse centenas e milhares e milhões de pessoas no futuro. Quer dizer, não foi tão futuro assim, porque o problema aconteceu com ele com 17 anos. Com 33 anos, a glória chegou para todo mundo. Os irmãos dele puderam viver, puderam comer, puderam beber, puderam ter vida, porque iriam morrer de fome. Mas não morreram de fome, porque alguém suportou os BOs. Não tem quando vai acontecendo os problemas, a gente vai vivendo e tem um problema. Aí você fica agoniado, mas por que comigo? Por que eu que tenho que passar por isso? Por que é eu que tenho que enfrentar isso? Por que todo mundo se levanta contra mim? A gente não entende, a gente acha que digamos que o mundo se voltou contra a gente por acaso. Mas quando a gente está ligado no canal de Deus, na visão do futuro de Deus, porque Deus enxerga lá na frente, Deus sabe o que está lá na frente. E aí a gente não enxerga porque a gente falta um pouco de visão da espiritualidade, e entender que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo sonho de Deus, pelo decreto de Deus. Deus estabeleceu um decreto, um sonho, uma visão para cumprir na minha vida e na sua vida. E existem barreiras, existem os degraus para subir. E subir um degrau, 2 degraus, 3 degraus, quando a saúde está boa, é uma coisa. Mas subir os degraus, quando você está machucado, é outra coisa. Comer e saborear uma boa alimentação, carne, roer osso, comer cartilagem, é legal, é gostoso. Mas se você estiver com um dente quebrado, ou com o dente arruinado, com a gengiva inflamada, você vai tomar um suquinho de canudinho e olha lá. Porque dói. Dói. Mas a gente não entende que o processo é doloroso. E quando você está passando pelo processo, digamos que toda a gengiva bucal está infeccionada. Come de que jeito? Então você começa a perder peso porque não vai conseguir comer, vai tomar sopa, alguma coisa assim, se não tiver muito quente, nem muito gelado, tem que estar natural, porque se tiver quente vai doer demais, se tiver gelado vai doer demais, então tem que estar natural e com muito cuidado. Mas, e os degraus? Você vai subir os degraus, se você estiver com uma movimentação de pernas boa, saúde boa, beleza, mas se não tiver, vai machucar. Quantas pessoas tropeçam no lugar liso? Não precisa nem ter degraus para tropeçar, porque a saúde, ou seja, física ou de percepção, ela não está boa. Se a saúde percepcional não estiver boa, a gente vai tropeçar em coisas que a gente não tropeçaria se estivesse bem. E aí, eu quero dar continuidade nessa história aqui, porque aconteceu com José. A história aqui, como já li para os irmãos, nós vamos andando para frente, porque Deus estava colocando José, já visualizando lá na frente. José, você está com 17 anos, com 33 anos, vai mudar a sua chave, mas até chegar lá, você vai ter uns problemas para passar, você vai ter uns testes para passar, você vai passar por umas situações de prova, ou de teste ou prova,
é mais ou menos a mesma coisa. Você vai fazer prova, vai ter que estudar muito para você tirar 10. E José tirou 10 em todas as provas. Mas nem sempre nós tiramos 10 em todas as provas. A gente vai fazer prova, quando se tiram 10, aí você fica assim, eu sou o cara, viu? Eu acertei tudo. Mas quando tiram 0, aí os outros é que falam, né? De novo, você 0. Nota vermelha. O que está acontecendo com você? A gente nem fala nada, você procura ficar quietinho, porque... Não... Mas quando tira a nota 10, é você que dá o alarde. Nossa, você viu aí, tirei 10 de novo. Fui o primeiro colocado, eu fiz a prova, fui o primeiro colocado. A gente sai esnobando, porque tirou 10. E José, mesmo com as notas 10, ele não esnobava. Mas veja só, Deus estava conduzindo José, dando para ele um processo de vida espetacular. E até vou ler um pedacinho aqui para você. O que eu entendo na história de José é que aqueles sonhos foram lhe concedidos para mostrar uma visão que Deus tinha do futuro. O que é que Deus mostrou no sonho para ele? Ele viu o sonho, viu os fechos levantando, né, que representava os irmãos dele. O fecho dele ficou de pé. Aí os fechos dos irmãos dele vieram e se encurvaram perante dele. Quando ele contou isso, porque ele já era um camarada rejeitado pelos irmãos, porque o pai gostava mais dele. Sabe aquela pessoa que ganha todos os presentes? Digamos que tem 5 filhos, mas tem um que ganha todos os presentes. Chega a avó, dá um presente, é para aquele. Chega o tio de longe, dá para aquele presente. Quando o pai vai comprar um negócio, ainda dá para aquele o melhor. José era assim, era esse cara privilegiado. Aí os irmãos estavam com raiva dele já há muito tempo. E aí o pai dele falou para ele, vai lá no campo, veja como é que seus irmãos estão. E aí ele, não sei quantos dias ele viajou para chegar no campo lá, porque não era questão de você vai no dia, volta no mesmo dia, era longe. Ele foi, e quando chegou lá nos irmãos dele, de longe ele já viu, está lá, vem o sonhador. Vamos dar um jeito nele, a gente vai pegar ele e vai matar ele, e aí vamos ver o que acontece com os sonhos dele, vamos ver se vai cumprir o sonho dele. Ou seja, pegaram José. Aí o Rubens falou assim, não mata ele não, vamos só, joga aí no poço, deixa ele quietinho. A intenção de Rubens era, quando eles descuidarem, eu pego ele e levo de volta para o papai. Mas o Rubens saiu para fazer alguma coisa, quando o Rubens chegou, o cara não estava mais no poço. Cadê José? Olhei no poço, ele não está lá. Não, nós acabamos de vender ele. Venderam José para os ismaelitas. Os ismaelitas passaram de carruagem, venderam José para os ismaelitas e levaram José para o Egito. E José foi vendido no Egito como escravo, e quem comprou José foi Potifar. Tá, isso já passa lá para a história do capítulo 45, que a gente vai comentar também. Nessa história, Deus não está dando uma experiência particular ou individual para José, mas sim estabelecendo um princípio para que seja liberado sobre todos nós. Esse texto foi deixado na Bíblia para revelar a visão de futuro de Deus, o que Deus tem para mim e para você. Esse texto é para mostrar que Deus dá um sonho para nós, dá uma visão. E essa visão vai cumprir, mas a gente não pode desistir nos primeiros embates que acontece o primeiro problema. Por exemplo, vou dar aqui, vamos aqui falar de casamento de novo. A gente casa, e muitas pessoas casam para ser feliz, porque tem uma visão narcisista. A visão narcisista é tudo para mim. Se é para alegrar, se é felicidade, é para mim. Se é o melhor prato, é para mim. Se é um sorriso, tem que ser para mim. Todas as melhores coisas é para mim. Essa é a visão narcisista. E aí a gente casa e não é assim que acontece. Porque quando a gente casa, você precisa se unir a outra pessoa e parte de coisa boa daquela pessoa é sua, mas as coisas ruins da pessoa é sua também. A gente não quer o que é ruim. A gente só quer a melhor coisa da outra pessoa. Mas o que é pior da outra pessoa, a gente não quer. Só que a gente vai para o casamento, eu vou para o casamento, eu fui para o casamento, eu estou no casamento, e eu levei todas as coisas ruins que eu tinha. Se eu coloco as coisas ruins da minha esposa, eu preciso também colocar as melhores. E coloca. Mas ela vai receber as coisas boas que eu tenho, ela também vai receber as coisas ruins. E no caso, eu e a dona Sônia, ela soube entender muito bem esse negócio. Quer dizer, também assim não, que ela pegou no meu pé há muito tempo. Cadê ela? Está por aí? Está lá. Mas não tem jeito, você precisa receber a pessoa como ela é.
ela tem um lado sorridente, mas daqui a pouco ela tem uns espetos para enfiar de lá. Ele tem um lado sorridente, mas daqui a pouco tem uma grosseria. É a pessoa, você casou com a pessoa por inteiro. Então você pega todas as partes dessa pessoa e aprende a conviver com essas partes, e vai vivendo com essas partes, até que as coisas possam superar. Falando nisso, não dá tempo de você fazer a inscrição do semana que vem, do dia 15, a pastora Sônia vai falar sobre 3 coisas em como você mudar o seu marido. E vai falar também sobre uma coisa, como você mudar a sua mulher. Então, prepare-se e faça a sua inscrição que ainda dá tempo. Mas veja só, por isso, por meio dessa revelação, fala para alguém que Deus está, de fato, nós precisamos entender isso, que Deus está do seu lado. Deus tem uma visão de futuro para você. Quando essas coisas acontecem, digamos assim, você casa com uma mulher ranzinza, porque essa ranzinhez dela é para melhorar você, para consertar você, para amanhã você ser um homem melhor. Você casa com uma mulher complicada, essa complicação dela é para aperfeiçoar você, para amanhã você ser um homem melhor. Ninguém muda na festa, ninguém muda na bonança, ninguém muda na celebração, a gente muda no embate, na luta e na dor. É a crise, é a dor que forma a gente. A gente é formado na crise e na dor, mas a gente não quer passar pela crise e a dor, sendo que a crise e a dor que melhora a gente, que conserta a gente. E a visão que Deus dá de futuro não era para acabar com a vida de José, mas era para transformar José em um líder de nação, líder mundial da sua época. Ele foi a segunda maior pessoa da sua época em toda a região lá do Oriente Médio. E vale a pena você dizer para alguém do seu lado, dizendo assim: Deus está do seu lado, como esteve do lado de José. Deus tem uma visão de futuro para você. Deus tem uma visão de futuro para você. Essa é a pura verdade. Acontece que a gente muitas vezes não quer entender que a visão de futuro que Deus tem para a minha vida é colocando 10 irmãos complicados que tentam me matar todo dia. Foi o que aconteceu com José. Ele parecia que vivia onde? Ele está lá sozinho com 9 complicados, porque o Benjamim não estava na turma que queria pegar ele, acabar com a vida dele. Mas os demais, era pancadaria para todo lado, todo dia. Ele vivia numa situação difícil, porque ele enfrentava a inveja e o ódio dos irmãos dele. Mas era para quê? Para estragar a vida dele? Não. Deus permitiu isso para transformar José num governador lá no futuro. Ei, nós fomos chamados para reinar e governar, você sabia disso? Nós fomos chamados para reinar com Cristo e governar com Cristo. E ninguém vai reinar e governar se não aprender as dinâmicas de vencer os problemas do dia a dia. Se a luta com a minha mulher, que é uma luta pequena, e eu não consigo vencer, como é que eu vou ser chamado para reinar com Cristo e enfrentar grandes batalhas? Porque é isso que vai acontecer. Quem for governar no milênio, não vai ser lutinha, moleza, como é enfrentar marido ou mulher, coisinha mínima. Não é. Vai ser batalha difícil. Enfrentar essas lutas pequenas agora é o primeiro passo para a visão de futuro, que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma visão de futuro para você. Então suporte esses menores problemas, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Assim como teve para a vida de José. Bom, podemos observar nessa história que toda dificuldade e adversidade vivida por José através das calúnias, injustiças e traições, também não passaram de um teste. Quando seus irmãos pegaram tudo aquilo, jogaram José no poço, venderam José, ele podia ter sido morto ali. Mas ele foi jogado no poço, depois vendido do poço, vendido para os ismaelitas e foi levado para o Egito. Primeira prova dele, ele passou, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Sabe por que você está aqui? Você já passou por muitas lutas, muita prova, muita coisa difícil. Quantas vezes Deus te livrou da morte?
Quantas vezes Deus te livrou de um acidente grave que poderia estar aí sem jeito. Mas todas as provas que você passou, é como Deus estava dizendo assim, olha, mais uma demanda que passou pela sua vida e você passou no teste. Mais uma provação. Você está agora vivendo um novo momento nesse dia que se chama hoje e hoje aqui na IBN Renovo. É Deus fazendo com que você pule mais um degrau. Mais um degrau, vencendo mais um degrau. Então é isso que Deus faz com a nossa vida. Deus me ama. Deus me ama, assim como amou José. E Deus também amava os irmãos de José? Sim ou não? Claro que amava. Prova disso que estavam todos vivos. E lá no Egito, bem depois, apareceram todos eles lá, precisando de comida. O nosso povo está morrendo de fome. Faraó, por favor, nos dê comida. E quem era o faraó? Era José. Era o José que eles venderam. Mas, indo para frente aqui, em rápidas palavras, vou passar aqui para você 3 ciclos que passam na vida de todas as pessoas, porque passou na vida de José. O primeiro ciclo é o treinamento de Deus para a nossa vida. Então, quando José foi vendido, em Gênesis 39, lemos que José foi vendido como escravo para Potifar, foi parar na casa de Potifar. Estando na casa de Potifar, ele foi subindo de degraus. Um escravo, quando chega num lugar, ele não é colocado de chefe no primeiro dia. José era um cara nota 10. Ele chegou lá, em poucos dias ele foi subindo, porque o cara tinha muitos escravos, foi subindo de posição, subindo de posição. Em pouco tempo ele era o chefe geral da casa de Potifar. Ele era, digamos assim, o gerente geral. Potifar, a Bíblia diz que Potifar entregou tudo na mão de José. Potifar não sabia de nada que acontecia na sua casa, com exceção da comida que comia. Quem deu esse texto? Com exceção da comida que comia. Só isso que ele sabia. Esse é meu prato, beleza, só isso que eu sei. Ele não sabia de nada. José tomava conta de tudo, com exceção da comida e da esposa dele. José tomava conta da fazenda, da empresa, de tudo que Potifar tinha. Potifar era, digamos que o vice-presidente da época de Faraó. Ele era o coronel, comandante-chefe do exército do Egito. Então veja só, então ele era um camarada com uma patente altíssima, ou seja, tinha muito dinheiro, muito rico e tal. Naquela época era diferente de hoje. Hoje tem eleição e você pode eleger alguém que não tem dinheiro. Na época não, na época era escolhido pessoas que tinham recurso financeiro. De acordo com a quantidade de dinheiro que o cara tinha, é que ele era escolhido para ser o chefe maior. Quanto mais dinheiro, mais chefia ele tinha, mais poder ele tinha no comando. Certo? Quem estuda história sabe disso. Então esse cara, por ser o comandante maior, ele era o mais rico. Pensa no cara mais rico do Egito, com exceção do faraó, chefe. Tinha quantos funcionários ele tinha? José comandava todo mundo. Rapidamente ele cresceu. Por quê? Porque ele era um camarada inteligente, esperto, que fazia o que precisava ser feito. Repita comigo, José fazia o que precisava ser feito. Hoje eu vejo muita gente assim, o cara chega no serviço para trabalhar, ele vê um negócio fora de lugar, ele não arruma, porque não é do meu setor. Ah, não é do meu setor. Ah, não é da minha turma. O negócio está no chão, pega a criatura, guarda, arruma. José era esse cara, cresceu. O faraó logo, ou melhor, o Potifar logo viu que ele era o cara, colocou ele chefe de todo mundo. Mas, nessa posição, já resumindo, nem vou entrar nos outros detalhes, passando para o resumo desse primeiro teste, depois de um tempo ele governando tudo lá, a mulher de Potifar começou a cobiçar José. E começou a pegar no pé dele, deita comigo. Ele, de jeito nenhum, deita comigo, de jeito nenhum, eu não posso fazer isso. O meu Senhor colocou tudo nas minhas mãos, com exceção a você. E eu não posso fazer isso. Deus me livre disso. E fugia dela. Mas um dia, ela mandou todo mundo sair de casa, não ficou ninguém, nem na casa, nem nos outros lugares. Mandou todo mundo embora, ficou só José no palácio dela lá.
e José entrou para pegar alguma coisa, e ela agarrou José pela capa, e como não tinha ninguém, não tinha prova, não tinha como fazer nada. Ele então conseguiu arrancar a capa, e a capa ficou na mão dela. Ele correu, fugiu da mulher de Potifar. E aí ela chamou os funcionários de volta e avisou para todo mundo que José tinha feito isso com ela, tentou violentar ela. Quando Potifar chegou, ela falou: sabe aquele escravo que você trouxe? Ele fez isso, isso, aquilo, outro. Está aqui a capa dele, ficou comigo, porque ele tentou me violentar. Aí Potifar foi o quê? Mandou condenar José e pôs na prisão. José foi para a prisão. José pecou, José errou, José caiu na lábia da mulher de Potifar. Tem uma Bíblia que chama ela de Potífera. Eu esqueci o nome da Bíblia, é uma Bíblia antiga, da versão corrigida, primeira versão corrigida. Mas aí José, então, conseguiu sair dessa situação, foi parar na cadeia, mas ele não caiu. José passou no teste ou não passou? Então ele poderia já estar aprovado sem precisar de entrar no novo teste, numa nova prova, num novo problema, digamos assim. Ele não precisava. Se a gente pensar que ele passou no teste, tirou nota 10, beleza. Mas ele foi parar na cadeia porque recusou a cometer um pecado. Não, sabe por que José? Ele não permitiu que a vida dele entrasse num fracasso e não colocou as mãos naquilo que não pertencia a ele, naquilo que não era dele, naquilo que não tinha liberdade de fazer. Então, se ele não fez isso, ele não colocou as mãos no que não lhe devia colocar, é porque ele tinha uma consciência de Deus. E ele ainda disse assim no texto: jamais pecaria contra o meu Deus cometendo uma loucura dessa. E Deus passou no teste. Por mais que ele foi parar na cadeia, mas ele não tinha culpa, porque foi a mulher de Potifar que colocou isso. Então, ele foi aprovado. E Deus abençoou a vida de José. Então, se a gente perguntar, José passou no teste, sim ou não? Mas, se ele passou no teste, por que então ele foi preso? Por que ele foi preso? Porque não tinha terminado o ciclo da experiência para pegar o lugar mais alto. Não tinha concluído ainda. E vamos para o segundo ciclo. Qual o segundo ciclo aconteceu? Gênesis 14, ele fala do segundo ciclo. José foi levado para a prisão de Faraó. Então a cadeia, teve uma vez que eu preguei aqui, eu contei detalhes de como era a cadeia. Hoje eu não vou entrar nos negócios, porque não dá tempo. Mas a cadeia da época não era uma cadeia comum como a gente tem hoje aqui. Era uma cadeia que era feito um buraco no chão, lá no fundão, e as pessoas ficavam normalmente lá naquele terreirão lá no fundão e não tinha como subir. Isso era, normalmente as cadeias eram feitas assim. Existia cadeia diferente? Tinha, mas eram os mais tradicionais. E era uma cadeia onde colocava todo mundo, não era assim selecionado. Aqui vai quem tem curso, aqui vai quem não tem nível superior, ali fica... Não, era todo mundo junto lá. José foi parar nessa cadeia. Em poucos dias, ele cresceu tanto ali que em poucos dias ele passou a assumir a limpeza da cadeia, tomar conta da limpeza. Eu acredito que ele virou gerente da limpeza, porque era muito grande, com muita gente. Então ele virou gerente de limpeza, de tomar conta da cadeia. Passou mais um tempinho, ele virou o quê? O chefe geral da cadeia, com exceção... Como é que chama quando o cara é o chefe geral de todos? Esqueci o nome. Carcereiro. Ele ficou abaixo apenas do carcereiro, chefe. Ele tomava conta da cadeia no lugar do carcereiro, para o carcereiro. Em pouco tempo. E eu fico imaginando um camarada assim que conseguia estar atento ao que acontecia. Se você passar por alguém e essa pessoa estiver triste, cabisbaixo, o que você faz? O que nós fazemos? E eu vejo Maçônia é boa nesse negócio, né? E eu tenho hora que eu não consigo discernir quem está triste, quem está rindo, quem está alegre. Mas ela sabe de tudo. Ela olha assim e fala assim, fulano não está bem. Como assim? Ela estava sorrindo, mas não era sorriso de alegria. Vamos conversar, porque vou ligar para conversar com essa pessoa, porque ela deve estar com algum problema. E ela liga e era BO, certinho, acertou em cheio. Ela tem esse negócio.
Então José, sabe o que aconteceu? Um certo dia, José está passando lá e encontrou os caras com a fisionomia estranho. O padeiro e o copeiro, que era padeiro do rei, copeiro do rei, o cara que cuidava da bebida do rei e entregava a bebida para o rei beber, o cara que fazia os pães para o rei comer e fazia os pães só para o rei e cuidava da bebida do rei. Os dois caras foram parar na cadeia. O que eles fizeram? Não vamos entrar no detalhe, que também não sabemos de nada. Mas eles fizeram alguma coisa errada lá, que foi parar na cadeia, os dois. E os dois tiveram um sonho na mesma noite. Cada um teve um tipo de sonho diferente. Mas eles, acho que nem tinham contado um para o outro. José chegou e viu a cara deles e falou assim: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão com essa cara? Não, é porque nós tivemos um sonho. Eu tive um sonho. E o sonho foi meio cabuloso. Conta para mim o sonho. O sonho foi assim, 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 assim. Como foi? Eu tive um sonho que eu estava com o copo do faraó e entregando para o faraó beber. E ele contou todos os detalhes do sonho. E aí o José interpretou o sonho. Significa que daqui 3 dias, o faraó vai mandar chamar você e você será reconduzido ao cargo de copeiro de faraó e vai voltar novamente a servir faraó tomando a sua bebida. E nessa, o outro também entendeu que José tinha interpretado muito bem o sonho. Ele vai e conta o sonho dele também. E aí ele conta: olha, é o seguinte, eu também tive um sonho. E o meu sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava com uma cesta na cabeça, cheio de pão, e que veio as aves dos céus e comiam o pão de dentro da cesta que eu segurava na minha cabeça. Tem vários detalhes no sonho. Aí José disse para ele assim: olha, é o seguinte, o seu sonho significa que daqui 3 dias o rei vai tirar você daqui e vai cortar seu pescoço. Ai, meu Deus do céu, isso não. Isso não. Não falou essa palavra, cortar o pescoço, mas era um dos tipos digamos que de matar aqueles funcionários que era considerado culpado do motim que aconteceu, que provocou o motim. Essa era uma das formas de executar um dos funcionários. Tá, mas aí José falou com os dois: é o seguinte, vocês vão voltar para Faraó. Chegando lá, por favor, fala com eles a meu respeito. E eu fui vendido aí José conta a história para eles, para os dois. Eu fui vendido da casa do meu pai, fui levado, fui pagar lá na casa de Potifar. Aí, estando lá, eu não tive culpa nenhuma, fui mandado para essa prisão e eu não fiz nada de errado. Por favor, fale com o faraó, fale com alguém por mim, interceda por mim, para que eu possa sair daqui. Eu não tenho culpa, estou aqui inocente, mas estou nessa cadeia inocente. Fala por mim. E os caras saíram. O outro, o copeiro, não tinha como fazer nada, né? Porque perdeu a vida quando chegou na casa do faraó. Foi considerado culpado do motim que aconteceu antes e ele foi executado. Mas o copeiro continuou servindo a faraó. E ficou 2 anos servindo a faraó, não tocou no nome de José. E aí, nós podíamos pensar assim, podíamos pensar, se ele não tocou no nome de José, porque não era da vontade de Deus. Não era ainda. Porque quando o faraó teve o sonho, aí aconteceu o negócio. Sabe, deixa eu fazer um comentário aqui com você, aproveitar o tempo. Tem coisas que acontecem na vida da gente e a gente não espera o ciclo acontecer. Aí a gente erra muito por não tomar iniciativa de fazer o que é certo fazer. O que é certo fazer. A gente precipita em brigar com o marido, com a mulher, precipita em pedir divórcio, precipita em abandonar um cargo, por exemplo, a pessoa está lá liderando. Não, eu cansei porque, digamos assim, né? Ele está lá liderando, mas aparece alguém questionando sua liderança, ou fazendo perguntas que ofende. Aí ele não quer mais liderar porque o ciclo está ruim, o BO está ruim. José passou pelo ciclo de ser vendido pelos irmãos, de ser atacado pela mulher de Potifar,
botado na cadeia por Potifar, e agora ele fica preso lá nessa cadeia, e passou no teste, e mesmo assim estava preso, interpretou 2 sonhos, fez revelação poderosa para 2 pessoas, mesmo assim, ele continuou preso. E muitas vezes, sabe, o que acontece muitas vezes conosco? A gente não quer ser incomodado, sabe, porque tem coisas que incomodam, tem perguntas que incomodam, tem expressão que a pessoa faz que dói, aí incomoda. Dependendo do jeito que a pessoa responde, dói. Dependendo do jeito que a pessoa pergunta, dói. E a gente não quer ser incomodado, aí a gente começa a se esquivar. Vou contar a história para você, que o pastor que escreveu a lição, que eu li e estou passando aqui para vocês, ele contou uma história, que uma supervisora de célula estava trabalhando na igreja, supervisionando várias pessoas. Aí o que acontecia com ela? Sempre aparecia um casal que queria aconselhamento conjugal, porque estavam mal. Aí ela ia e aconselhava aquele casal e o casamento deles melhorava. Aí vinha outro casal, novamente com BO, pedir conselho. E ela aconselhava, e aquele casal também melhorava. Aí ela chegou no pastor e falou: pastor, não dá mais. E eu vou entregar a supervisão, porque eu aconselho várias pessoas, ajudo várias pessoas, o casamento deles melhora, mas o meu mesmo está ruim. Eu não consigo resolver o problema do meu casamento. E eu estou ajudando os outros, eu não consigo resolver o meu. E aí ele conversou com ela, e olha o que ele disse para ela. Quando ela afirmou: não aguento mais dar conselhos sobre casamento, que esses conselhos fossem bons, por estar com dificuldade no meu próprio casamento. Logo ela concluiu: passar a função para outra pessoa seria o mais correto. E sabe o que o pastor disse para ela? Que isso serve para mim e para você? Eu disse para ela que essa situação era um grande teste para o seu crescimento pessoal e espiritual. Falei sobre essa história de José, do teste de José, que ele passou. Quando você mais precisa, na área que você mais precisa de ajuda, é a área que você mais ajuda. E quanto mais você ajuda pessoas nessa área, é a área que você vai crescer. Aí falando aqui um pouquinho, falando ainda sobre relacionamento, eu e a Sônia, nós passamos assim por muita dificuldade. É claro que, como crente convertido, eu entendo assim, que a gente não tinha nenhuma agressão, digamos assim. Nenhuma agressão física, nem xingamento, nada disso. Mas era por dentro, sabe, queimava, era muito dolorido aguentar, porque toda mulher tem seu jeito de falar que pode ofender o marido, e o marido também ofende a mulher. E essas coisas assim era complicado. Então nós passamos por muita dificuldade. Conserta uma coisa, estraga outra, conserta outra, estraga outra. E a gente vivia nessa, consertando, estragando. Depois que nós nos tornamos pastores, e depois de algum tempo, eu fui descobrir que todos os problemas que nós passamos, que nós resolvemos, que nós vencemos, eram os tipos de problemas que a gente ajuda os outros casais a melhorarem. Então nós ganhamos experiência para ajudar os outros. Então na área que a gente sofre, é a área que a gente ajuda pessoas. Então se tiver algum tipo de dificuldade e sofrimento, pode ter certeza que Deus está preparando você para ser bênção no seu reino, no reino de Deus. É o teste da transição para ser bem-sucedido no reino de Deus, para fazer a obra de Deus. Então, o segundo teste foi esse que José passou por ele. E aí, para concluir o terceiro teste, José então foi lembrado pelo copeiro. Quando o faraó teve o sonho, acabou de sonhar, e agora? O faraó sonhou, o sonho das vacas gordas e vacas magras, aí chamou os astrólogos, chamou os adivinhos, chamou os feiticeiros, chamou todo mundo que tinha os de magia, chamou todo mundo do palácio, todas as pessoas mais importantes que sabiam interpretar esses negócios, chamou todo mundo. Ninguém deu jeito. Ninguém deu jeito. Quando ninguém deu jeito, eu fico imaginando aquela rotina de chega um inteligente, chega outro que faz revelação, que tem visão, que tem não sei o quê,
que faz magia, porque lá no Egito tinha gente. Quando Moisés pegou a vara e transformou em cobra, os mágicos dos egípcios fizeram a mesma coisa também. Pegou as varas deles e fizeram várias cobras. A diferença é que a cobra de Moisés engoliu todas as outras deles. Mas eles eram fortes, mas ninguém conseguiu resolver o problema de Faraó. 5 vacas gordas, 5 vacas magras, a vaca gorda engoliu a vaca magra, e agora o que é esse negócio? O Faraó estava apavorado. Aí quando ninguém resolveu, aí o copeiro caiu a ficha. Lembrei do negócio, eu preciso falar com o senhor. Certamente ele chegou lá, né, com a taça de vinho para Faraó. Era assim que acontecia. Ele experimentava para depois entregar para o Faraó. Porque se tivesse veneno, quem caía morto era o copeiro. É verdade, é assim que acontecia. Quem não sabia disso, é assim que acontecia. Então ele vai e experimenta. Ô meu rei, meu senhor, e eu preciso falar um negócio com o senhor. O senhor está aí com esse B.O. todinho aí? É o seguinte, eu conheci na prisão, aí ele mesmo conta a história para o Faraó. É o seguinte, lembra quando o senhor me colocou na prisão por causa do problema com o copeiro, tal, aqueles negócios que aconteceu? Pois é, quando eu estava lá, apareceu um homem hebreu, e ele interpretou o sonho. Eu sonhei assim, assim, assim. Aí ele conta o sonho que ele teve, ele conta para Faraó o sonho que ele teve, e conta a interpretação que José deu para ele. Então eu tive um sonho assim, 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 e o copeiro que o senhor mandou matar, teve um sonho assim, 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 ele interpretou o meu sonho assim, 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 interpretou do copeiro assim, 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 e quando ele interpretou o meu sonho desse jeito, foi exatamente isso que aconteceu. O senhor viu que eu era inocente e me colocou de volta, e está aqui a taça do senhor. Estou certo? Só que esse homem, ele interpretou o sonho e cumpriu 100%. O cara entende do negócio. Ele chama José, está preso lá no negócio. Quem mandou prender foi Potifar. E ele deve ter contado todo o B.O., né? Toda a história. Aí o Faraó disse para ele assim, urgente, vai correndo, traga ele aqui. Aí aquele desespero todo, vai na cadeia, manda rapar a barba de José, manda botar roupa, toma um banho e fica bonito para apresentar diante de Faraó. Ele chega lá diante de Faraó. Faraó conta o sonho para ele. Não vou contar o sonho aqui, os detalhes, não vou entrar nos detalhes, porque nós estamos terminando o nosso tempo, mas Faraó conta o sonho para ele. Eu tive um sonho da visão, eu tive uma visão da vaca magra, da vaca gorda, vaca magra engolia a vaca gorda, como assim? Pois é, acontece o seguinte, acontece que, só para dizer para o senhor que o negócio é sério, é que vai haver 7 anos, né? 7 vacas gordas ou 5? 7. Vai haver 7 anos de prosperidade no Egito. Tudo que plantar vai dar e vai colher, vai ser potência, vai ser muito forte. Mas depois dos 7 anos de bonança, de prosperidade, virá 7 anos de fome, de seca. Não vai chover por 7 anos. Então 7 anos não vai produzir nada. E aí eu dou um conselho para o senhor. Vai José dando um conselho para o rei. Dou um conselho para o senhor. O senhor procura no reino um homem sábio, inteligente, que consiga elaborar um projeto para plantar e conseguir armazenar o suficiente para aguentar os 7 anos, inclusive os 7 anos, não só para os egípcios, porque as nações vão vir comprar comida, para que tenha comida para vender para todo o Egito e para todo mundo circunvizinho. Então, fazer grandes armazéns, você organiza alguém para fazer isso e vai dar tudo certo. Aí o rei fala assim, peraí, aonde eu vou achar um cara inteligente desse jeito? É só você mesmo. É você o cara. É você. Você topa pegar um negócio aqui, assumir esse negócio aqui? José não era covarde, que ele podia falar assim, não. Já está bom se eu me tirar da prisão, deixa eu ficar aqui no meu cantinho aqui, como muita gente faz. Não, eu não quero liderar não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Ah, mas liderar um grupo pequeno, não, deixa isso. José não era covarde, José falou assim, é comigo, pode entregar esse negócio aí. Pegou, já colocou José no carro, andou o Egito inteiro, mostrando, aqui está o governador do Egito. José é o governador. Quem era o governador até aquele dia, eu não sei. Mas o cara foi destituído na hora e José assumiu o lugar na hora, não precisou de fazer eleição nem nada. Governador do Egito, colocou o anel no dedo, pôs na carruagem,
vestiu a roupa de Faraó, o anel de Faraó, por tudo. E começou. E o aviso, né, que saía com a trombeta. Aqui está o governador, o novo governador de Faraó, tal. Todo mundo se encurve. Aí ia passando pela rua e as pessoas ajoelhavam e assim era. É assim que acontecia na época. Quando era eleito um presidente, todos se ajoelhavam por onde ia passando. Então vai José e todo mundo ajoelhou perante José. Faltava agora só os irmãos dele que só vieram alguns anos depois para ajoelhar. Mas o mundo se rendeu a um homem que passou no teste. O mundo se rendeu a um homem que passou no teste. Ei, não deixa passar os testes por você, passe nele. Quando ele vier, mantenha a cabeça erguida. Eu não vou fracassar, eu não vou recuar, eu vou manter minha cabeça erguida, eu vou fazer o que é certo. Eu sei que isso aqui pode dar problema, não vou entrar no problema, vou manter a minha vida na presença de Deus, vou fazer o que é certo. Foi o que aconteceu com José. Ele venceu e se tornou o cara bem sucedido. Diga para alguém do seu lado assim: Deus te chamou para passar no teste. Deus te chamou para vencer os testes. Amém? Eu quero convidar você para ficar de pé, para cantar, e eu quero fazer uma oração com você. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Alguém que está com vontade de entregar sua vida para Jesus nesta noite? Tem uma pessoa que gostaria de fazer isso, entregar seu coração para Jesus hoje? Tem alguém? Se você está aqui e quer entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Se tiver alguém que quer reconciliar com Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Essa oração, antes de cantar, que eu quero fazer com você, é a oração do teste. Todo teste que Deus coloca na nossa vida é nos preparando para uma obra maior. Para uma obra maior. Não faz sentido se a gente passar no teste e não sendo por algo maior. José passou pelos maiores testes, porque Deus tinha para ele um lugar alto para colocar ele. E Deus tem passado você pelo testes por causa de um lugar mais alto. E deixa eu te falar, um lugar altíssimo na vida do crente chama-se ganhar almas para Jesus. Porque a recompensa no céu, a festa no céu, é por um pecador que se arrepende. A Bíblia nunca falou, vai ter festa no céu por quem deu esmola. Vai ter festa no céu por quem foi eleito governador do estado. A festa no céu é por um pecador que se arrepende. E a Bíblia diz que a pessoa, o ser humano, que fizer converter do erro um pecador, a Bíblia diz assim: ele salva uma alma da morte e cobrirá a multidão de pecados. É a obra mais poderosa que se faz na terra, é converter uma alma para Jesus. E isso a gente faz pregando para elas, convidando elas para entregar a vida para Jesus, evangelizando, levando a palavra, indo até as pessoas para que elas conheçam Jesus, para que elas se arrependam, para que elas creiam em Jesus. E essa é a obra que Deus nos chamou para fazer. Ou seja, que todos nós possamos dizer assim: eu vou fazer a obra. E sermos, não ser igual José, né, que seria muita petulância ser igual José, mas pelo menos aceitar o que Deus tem para a nossa vida. Porque nós não vamos, nenhum de nós vai ser governador do Egito, mas nós vamos reinar com Cristo, que é muito mais do que governar Egito, é reinar com Cristo. E para reinar com Cristo precisa fazer a obra de Deus. E eu desafio você a ser alguém que faça a obra de Deus, que pregue o Evangelho, que lidere pessoas, que ganhe pessoas e que cuide de pessoas. Se você entendeu essa palavra, então você vai orar comigo, como quem dizendo assim: eu aceito fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, trazer as pessoas para a igreja, que precisa do reino de Deus. Então eu quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Mas só você vai colocar a mão no seu coração, só você que entendeu esta palavra, para ser alguém que vai
levar a mensagem, que vai convidar as pessoas para vir para a igreja e que vai levar a mensagem de paz, que vai fazer a obra, que vai na casa das pessoas, que vai fazer um trabalho para que as pessoas se convertam. Então, se você entendeu que Deus te chamou e passou você nos testes para poder te levar a ganhar pessoas para Ele, para Deus, então você que entendeu isso, coloque as mãos sobre o seu coração e faça uma oração comigo, uma oração para dizer: a partir de hoje eu me torno um ganhador de almas, porque eu quero festa no céu. Eu quero festa no céu. Repita comigo assim: eu me torno um ganhador de almas, porque eu quero festa no céu por um pecador que se arrepende. Meu Deus, me ajude a ser ganhador de almas para o Senhor. Amém? Vamos cantar? Aleluia!